Capítulo 301. Senhor Lin, de acordo com o acordo, estou aqui para pegar os livros. Esses são os livros que você vai nos entregar como agente. A voz cautelosa de Jizishu soou na frente dele, fazendo Lin Jie se recuperar do livro em sua mão. Lin Jie largou o livro e olhou para cima, e viu a familiar senhorita Ji apontando para os 5 livros que ele havia colocado no balcão com antecedência. Ela se aproximou um pouco mais, queria estender a mão e tocá-los, e então colocá-los de volta, com uma espécie de sorriso no rosto. Excitação, curiosidade misturada com uma pitada de admiração e cautela. Ela obviamente tem o rosto de uma rainha e irmã real, mas parece uma nora cautelosa. Esse contraste nítido deixou Lin Jie divertido. No entanto, a razão para ser tão cauteloso é porque a outra parte respeita os livros e atribui grande importância a essa cooperação. Seria ruim rir pessoalmente. Então Lin Jie imediatamente cobriu seu sorriso, tossiu 2 vezes e disse: bem, sim, porque é a primeira vez que tento vender este canal como agente, selecionei apenas estes 5 livros como amostras. Se o efeito for bom, fornecerei mais livros na próxima vez. Mas, Jizishu quase gritou de surpresa, mas então percebeu sua gafe, rapidamente cobriu a boca, então suprimiu sua excitação, respirou fundo e disse em voz profunda: eu entendo, a Luoer Resources definitivamente não vai deixar você desapontado. Parece que o chefe Lin também tem algumas expectativas para as vendas da agência, caso contrário, ele não teria criado 5 livros. São 5 livros inteiros. Os 2 livros que Jizishu conseguiu. Não, apenas, Blood and Beasts, é o suficiente para fazer sua força e destino mudarem drasticamente. Agora, de uma pessoa extraordinária comum, ele se tornou diretamente o líder da importante força de caçadores. Qualquer livro nesta livraria pode criar um personagem extraordinário. E agora, há um total de 5 livros. Para Nu Jin, talvez 5 pessoas inteiras que mudarão a estrutura de poder novamente. Para Holy Resources, é uma grande oportunidade. Porque esses livros serão vendidos pela Holy Resources, ou seja, aqueles que receberem esses 5 livros serão selecionados pela Holy Resources. Essa é exatamente a situação que a Holy Resources sonhou. Os primeiros benfeitores dessas 5 pessoas que podem mudar a situação são Jizishu e Jibonong, que são responsáveis pelas vendas. Isso significa que o temor do último pelo chefe Lin também aparecerá no primeiro. E o objeto são os recursos de Luoer, ou a família de Ji. Por mais que Jizishu e Jibonong temam o chefe Lin agora, o quanto essas 5 pessoas os temerão. Se esses 5 livros puderem ser entregues às pessoas que são originalmente os recursos de Luoer. Mas foi a atenção do chefe Lin que fez Jizishu realmente sentir a pressão em seus ombros e a vigilância em seu coração. Esses pensamentos errantes desapareceram num piscar de olhos. O rosto gentil e sorridente do chefe Lin na frente dela e a sombra atrás dela pareciam lembrá-la o tempo todo. Algumas coisas que você não deve pensar, não pense nelas. Agora ela carrega não apenas o futuro da Luoer Resources, mas também a confiança arduamente conquistada do chefe Lin. Uma vez que está ferrado, não é humano de nenhum dos lados. Ela quis dizer, Luoer Resources pode não ser capaz de agradar, chefe Lin realmente não pode ser um homem. Lin Jie piscou e olhou fixamente para a senhorita Ji, cuja expressão estava mudando constantemente e que parecia estar envolvida em uma luta psicológica extremamente complicada. Mesmo com a incontável experiência do chefe Lin em ler as pessoas, ele ainda não consegue entender os pensamentos internos da outra parte no momento. Embora ele pudesse ver vagamente que Jizishu estava animado por causa dessas vendas de agente, primeiro, ele parecia estar imaginando algo, e finalmente caiu em si. Na verdade, é bem normal. Supondo que a cena atual seja que a herdeira de um enorme império empresarial encontre uma oportunidade única que pode torná-la um sucesso de bilheteria e atingir a altura de seu pai, então essa série de expressões não terá nenhum senso de desobediência.
No entanto, em sua mente, ele só precisa agir como um agente para 5 livros, e não há necessidade de atividades mentais tão complicadas. Mesmo que seja um livro que nunca foi visto antes e seja o suficiente para desencadear uma tendência, não é. Comparado à posição de monopólio atual da Holy Resources, não importa o quão lucrativo um livro seja, é apenas uma gota no oceano. No entanto, as mudanças de expressão mencionadas acima são realmente verdadeiras em outra situação. Por exemplo, Xiao quer aproveitar esta oportunidade para obter algo que não deveria obter. As mulheres são tão difíceis de entender. Lin Jie balançou a cabeça e então espalhou os 5 livros no balcão, um por um. O Conde de Monte Cristo, Orgulho e Preconceito, O Velho e o Mar, Margem da Água, 1000 Culinárias Caseiras Clássicas, edição colorida de 365 dias. Esses são os 5 livros que ele preparou alguns dias atrás. Desta vez, como um livro proxy para o experimento, selecionei deliberadamente livros em diferentes campos e estilos. Todos os tipos de pessoas devem ser capazes de encontrar o que desejam. Por exemplo, este livro é mais adequado para mulheres. Jizishu viu que o chefe Lin pegou uma cópia de Pecado Original e Demônios, e comentou: embora os homens também possam ler, acho que é mais fácil para as mulheres lerem e entenderem, então é melhor usar as mulheres como o público principal. Jizishu rapidamente escreveu, assentiu e continuou a olhar para o chefe Lin. Bem, eu entendo. Lin Jie virou-se para pegar o texto Halia. Novamente, este livro tem mais profundidade, como uma geleira no mar, revelando apenas 1/1000 das bordas e cantos na superfície. Sob o mar, ainda há outros livros. O corpo enorme precisa ser escavado, então, escolha um mais criterioso. Lembro que a Sociedade da Verdade é toda de estudiosos, e deve ser bom vendê-los. Jizishu de repente sentiu que a verdade pareceria ofender o chefe Lin. Sempre sinto que este livro tem uma espécie de premonição sinistra, ok. Quanto a esses 2 livros, o primeiro é mais popular. Acho que deve ser muito popular. Afinal, a vingança tem sido um tema eterno dos seres humanos desde os tempos antigos. A arte vem da realidade e só pode ser fornecida quando necessário. Chefe Lin apontou para Espírito de Vingança, e mostrou um sorriso significativo. E este último? Ele sorriu, e pegou o Livro do Destino e da Órbita Estelar. Eu o usei para fazer os números, afinal, este livro, pessoas que podem ler e entender, aqui, provavelmente não existe, apenas trate-o como alguns dos meus maus gostos. Se houver pessoas interessadas nele, então seria ótimo. Quando Jizishu lançou seus olhos no livro, o livro na frente dele pareceu desaparecer em um instante, deixando apenas um buraco espiral escuro, no qual havia universos infinitos e céu estrelado, e uma grande mão movia essas estrelas para fazê-las se mover. Ao virar, não pôde deixar de quase mudar de cor em choque. No momento seguinte, a alucinação desapareceu, o peito de Jizishu arfou e ele ainda estava em choque. Eu vi o chefe Lin pegando o último livro sozinho, e esse livro era chamado de Sacrifício de Sangue. Fim do capítulo. Capítulo 302. Sacrifício de Sangue. No momento em que viu o título do livro, no peito de Jizishu, o coração que batia violentamente por causa da horrível alucinação não se acalmou e voltou a pulsar. A julgar apenas pelo nome, embora os primeiros livros deem às pessoas uma sensação de mistério e ignorância, antes de ver o conteúdo, os espectadores só podem imaginar o conteúdo por seus próprios palpites. Pessoas como Jizishu, que há muito conhecem o poder do chefe Lin, podem naturalmente manter um temor infinito desses livros, mas para as pessoas comuns, ainda há algumas dúvidas em seus corações. Mas este livro é o único que coloca sem rodeios o lado aterrorizante e horripilante diante dos olhos de todos. Já está claro à primeira vista sobre o que será o conteúdo deste livro. Sacrifício de sangue. Um ritual dedicado aos deuses com carne e sangue como sacrifícios. Mas a questão é, de quem será a carne e o sangue usados e que tipo de cerimônia será usada para sacrificar a qual deus?
O coração de Jisishu estava batendo forte, ela pensou na primeira noite chuvosa, no velho Wild que passou por ela. Agora, a inteligência mostra que a outra parte estabeleceu uma nova força enorme no lado negro de Nujin, uma seita maligna chamada Corpse Eater. Dizem que eles acreditam em um Deus que é onisciente e onipotente, possuindo conhecimento e poder igual ao universo infinito, e usarão métodos extremamente cruéis para sacrificar seus inimigos ao seu Deus. A seita Corpse Eater tem ganhado força em Nujin recentemente, e seu poder cresceu como uma bola de neve a ponto de quase rivalizar com a seita Deus Sol. Os dois são brilhantes e escuros, um é como o sol brilhando no mundo, e o outro é como um molde que cresce rapidamente. A crueldade do método do Corpse Eater, a dureza do cânone e o fanatismo da congregação assustaram muitas pessoas e o consideraram um flagelo, e denunciaram esse chamado Deus onisciente que de repente apareceu como um Deus maligno. É que eles não sabem o nome desse Deus, nem de onde esse Deus vem. Algumas pessoas até mesmo rumores de que isso foi completamente inventado por Wild, a fim de reunir rapidamente crentes como um meio desprezível de fazer lavagem cerebral em seus subordinados. Mas Jisishu, que é um visitante frequente da livraria, já tinha um palpite ousado em seu coração. Esse Deus maligno deve ter algo a ver com a livraria. A única questão é, o chefe Lin é uma pessoa que prega a fé, ou... Jisishu não sabia, e não ousou adivinhar. Mas agora, bem na frente dela, a resposta parecia estar no horizonte. Jisishu olhou fixamente para o livro. Lin Die ficou um pouco surpreso. Eu não vi a senhorita Ji ter uma reação tão grande nos livros anteriores. Eu pensei que uma senhora como ela estaria mais interessada em O Conde de Monte Cristo, ou Orgulho e Preconceito. Eu não esperava estar tão interessado neste livro de aparência mais comum. Mas como diz o ditado, os extremos levam aos opostos. Talvez as pessoas estejam acostumadas a ver o amor e o ódio da classe alta e achem isso comum. Pelo contrário, é razoável ter algumas ideias sobre culinária. Ele não pôde deixar de dizer, eu não esperava que você se interessasse por receitas. Você quer cozinhar sozinho recentemente? Jisishu, a senhorita Ji, cujos 10 dedos não estavam no sol, congelou por um momento, refletiu o significado das palavras do chefe Lin e então ficou completamente atordoada. Vegetais, receitas? Lin Die virou o livro em sua mão e olhou para ele. Depois de confirmar que havia pegado o livro errado, ele disse duvidosamente, é isso mesmo, é uma receita, não é? Ele abriu um par de olhos inocentes, parecendo extremamente atordoado, e fez uma pergunta muito natural. Se você ignorar os dois personagens sangrentos, sacrifício de sangue, pendurados no livro em sua mão, Jisishu quase será enganado pelas excelentes habilidades de atuação do chefe Lin. O senhor Lin ainda tem um gosto tão ruim, Jisishu estava caluniando em seu coração quando de repente parou em seus pensamentos. Não. Talvez, o senhor Lin não esteja tentando pregar peças nela desta vez. Em vez disso, este livro, para ele, é realmente uma receita. Pensando nisso, Jisishu sentiu um arrepio, e os pelos de suas costas se arrepiaram. Sacrifício de sangue tem apenas um significado específico, matar uma pessoa, usar seu sangue e corpo como sacrifício, e usá-lo para adorar e agradar os deuses. Para a pessoa comum, este é um ato de crueldade vil e horrível. Para os crentes, este é um ritual sagrado para provar sua piedade. E os próprios deuses, esses sacrifícios não são apenas iguarias de todos os tipos, e os livros que registram os métodos de sacrifícios de sangue não são apenas receitas. Jisishu sentiu seu couro cabeludo dormente e todo seu corpo gelado, como se tivesse acidentalmente vislumbrado o mundo dos deuses de outra perspectiva, dificultando sua respiração instantânea como um peixe vindo da água para a terra. Se for esse o caso, então o chefe Lin realmente é. Por que você não fala? Lin Die estendeu a mão e a apertou na frente de Jisishu, então folheou o livro em sua mão, duvidando um pouco de si mesmo, franziu a testa e disse, eu acertei. Esta é a receita, certo?
Jizishu forçou um sorriso e disse, não, de repente pensei em outra coisa, você acertou, isso é realmente, um livro de receitas. Ok. Lin Jie olhou para este, New Classic Home Cooking Dishes, e sempre sentiu que a senhorita Ji tinha uma expressão estranha. Talvez fosse porque ela aprendeu a cozinhar recentemente e então pensou no canalha que costumava cometer crimes naquela gangue e não conseguiu evitar se sentir triste. De qual? Isso também é uma possibilidade. Lin Jie decidiu não continuar cavando para não encontrar a tristeza da senhorita Ji então disse, de acordo com minha previsão, entre esses 5 livros, este será o mais popular, então espero que você possa apreciar este livro. O livro coloca mais esforço em publicidade. Afinal, todos devem saber algo sobre culinária, pelo menos eles sempre participarão do processo, e este livro está cheio de pratos caseiros. Quer dizer, os ingredientes são todos caseiros. Cada casa tem, ele acrescentou, mas é verdade que esta receita não é fácil de dominar. Mesmo que um método adequado e correto seja dado, ainda depende do poder duro do indivíduo. Jizishu assentiu entorpecido. De fato, quando se trata de cozinhar, todos participarão do processo, quem não se tornará ingredientes. Os ingredientes também são caseiros, e toda a família os tem, bem, não é normal se eles não os tiverem em casa. É realmente difícil dominar se for difícil dominar, afinal, dizem que os requisitos de sacrifício do culto devorador de cadáveres estão acima do nível de pânico. Resumindo, estes são os 5 livros. Você entende os requisitos. Lin Jie empilhou os 5 livros em uma pilha novamente e os colocou nas mãos de Jizishu. Sentindo o peso pesado em suas mãos, Jizishu ficou atordoado por um momento, então ficou firme novamente e assentiu pesadamente. Eu entendo, a Loer Resources definitivamente encontrará o comprador mais adequado para você. Não precisa ser o mais adequado, contanto que você ache adequado. Lin Jie sorriu e disse generosamente que ele não tinha grandes exigências. Jizishu de repente sentiu muita pressão, então ele só conseguiu morder a bala e dizer, obrigado pela sua confiança. Aqui está sua carta convite. No dia da festa de aniversário, nós iremos pessoalmente buscá-lo. Lin Jie pegou o convite, olhou para ele, balançou a cabeça e disse, não se incomode, eu irei sozinho quando chegar a hora. Fim do capítulo. Capítulo 303. Jizishu ficou surpreso e quis abrir a boca para dizer mais algumas palavras, mas percebeu que não estava negociando com ninguém e não estava qualificado para barganhar, então assentiu rapidamente, tudo está de acordo com seus desejos. Sim, Lin Jie assentiu e, de repente, seu coração se moveu. Ele viu a mudança no rosto de Jizishu e notou intensamente sua hesitação de que estava prestes a dizer algo. A senhorita Ji parecia estar muito obviamente desapontada por não poder buscá-lo pessoalmente. Em outras palavras, ela está ansiosa para buscá-lo para a festa de aniversário pessoalmente. A expressão de Lin Jie de repente se tornou um pouco sutil. Como protagonista da festa de aniversário, não deveria ser sentar-se graciosamente e aceitar visitas e presentes de outras pessoas. Realmente querer, condescender-se, para vir buscá-lo, como isso é decente, como é ser o anfitrião de um banquete. No entanto, uma aparência tão invertida e muito ansiosa, juntamente com muitas dicas que eram quase explícitas. Quando ela saiu da livraria, ela corou com um olhar, implorou por rosas e foi convidada para uma festa de aniversário. Além disso, a razão pela qual a senhorita Ji veio à livraria foi porque ela conheceu um canalha e sofreu traição emocional e contratempos. Naquele momento frágil, encontrando uma tigela de canja de galinha quente para a alma, temo que seja fácil vincular esse calor com a pessoa que o conforta. Como resultado, sentimentos que não deveriam ser produzidos. Lin Jie tinha um palpite muito ousado em sua mente. Portanto, ele sentiu que era necessário que ele devolvesse o cordeiro perdido à sua frente, para que a senhorita Ji não ficasse presa na lama, incapaz de se livrar, imersa em um sonho que não poderia se tornar realidade.
Jizishu empacotou os 5 livros e os colocou na caixa especial que ele trouxe, e então disse cuidadosamente, neste caso, vou organizar esses livros primeiro. Espere. Lin Jie assumiu sua postura mais comum, cruzou as mãos e disse em voz profunda, de repente, sinto que é melhor explicar algumas coisas claramente, para não sermos ruins um para o outro. Ponto de exclamação. Jizishu de repente ficou nervoso como um pássaro assustado. Mal sabia ele que sua aparência, aos olhos do chefe Lin, era mais como se alguém tivesse revelado seu segredo. Não fique tão nervoso. Lin Jie diminuiu o tom e disse suavemente, não quero ser duro com você, afinal, é normal que os seres humanos tenham tais pensamentos, especialmente neste tipo de... Em circunstâncias relativamente especiais, pode-se até dizer que é natural que o desejo supere a razão. Ele sentiu que não havia nada de errado com suas palavras. É um fenômeno psicológico muito normal ter um coração de amor pela pessoa que se salva na depressão. Jizishu pensou desanimada, o pensamento irracional que eu tive naquele momento agora, a ideia de vender 5 livros para a pessoa extraordinária que fez amizade com a família de Ji ou a criou, foi realmente descoberta. Ela abaixou a cabeça e disse com alguma vergonha, sinto muito, fiquei deslumbrada com meu próprio egoísmo. Senti que não conseguia conter meus pensamentos, esses pensamentos irracionais, por favor, me perdoe por minha inferioridade. Sério, Lin Jie sabia que seu palpite estava certo, ela realmente tinha sentimentos por ele. Lin Jie suspirou e disse, não há nada de errado com a natureza humana. É só que acho que você deveria saber que alguns pensamentos não deveriam ter surgido em primeiro lugar, e isso causará muitos problemas. Não é bom para você, para mim ou mesmo para seu pai. Isso causará muitos problemas. Desagradável, especialmente, você tem que saber, a lacuna entre mim e você é muito grande. Lin Jie sorriu e o persuadiu sinceramente, não vou conseguir suportar se chegar muito perto. Não posso deixar de sucumbir à magia do dinheiro e me apaixonar pela senhora mais velha de uma empresa monopolista. Quando Jizishu ouviu as palavras, ele não conseguiu evitar sacudir o corpo levemente, e sentiu um arrepio nas costas. A lacuna é muito grande. Ela entendeu esse ponto há muito tempo. Não importa como ela progrida, mesmo que se torne uma destruidora ou uma deusa, ela só perceberá o quão grande é a lacuna, sem nenhuma ilusão de que pode se aproximar do chefe Lin. Mas, não posso evitar. O chefe Lin não pode evitar. Jizishu olhou para a caixa em sua mão. Entre os 5 livros, havia sacrifício de sangue, que o chefe Lin usava como receita. Se você chegar muito perto, não pode evitar. Receio que haja apenas uma explicação. Deve ser tão delicioso. Não consigo resistir a comê-lo. Jizishu ficou surpreso com os pensamentos que surgiram em sua mente, estremeceu e olhou para Lin Jie com horror nos olhos. Embora ela sempre tivesse ficado impressionada com o chefe Lin, ela realmente não conseguia manter a calma naquele momento. Lin Jie podia ver muito claramente que o rosto de Jizishu empalideceu imediatamente, e ele continuou tremendo, como se estivesse magoado com essa recusa decisiva. Sinto muito, mas, é a maior responsabilidade ser claro. Lin Jie suspirou novamente e disse, talvez você pense que eu sou um pouco cruel. Jizishu balançou a cabeça como um chocalho. Ela forçou um sorriso. Nada, eu sempre acho que você é uma pessoa muito gentil. Brincadeira, se você disser isso, não precisa esperar para chegar perto, isso se tornará um prato agora. Lin Jie piscou, sentindo que a criança parecia sem esperança. A recusa é tão óbvia, porque ele ainda parece obcecado por isso. Você, esqueça. Resumindo, mantenha distância. Talvez minha suposta gentileza no passado tenha lhe dado algumas ilusões, mas tenho que deixar você entender que é apenas uma ilusão. Lin Jie ficou frio de propósito. Embora ele definitivamente possa usar isso para conseguir mais, Lin Jie não pode fazer isso tirando vantagem dos sentimentos das pessoas por ele. Pense nisso com cuidado. Ligue. Jizishu saiu da livraria e soltou um suspiro de alívio.
Ela olhou para os 5 livros em sua mão e sentiu o peso pesado. Parecia que não era o peso dos livros, mas o futuro da Lower Resources. A escolha do comprador dos 5 livros é provavelmente algum tipo de teste para o chefe Lin. Afinal, ele disse agora que virá sozinho quando chegar a hora, e não quer que ninguém o busque. Mas, se o negócio não for bem feito, ele também pode escolher não vir. Recusar seu pedido para vir buscá-lo provavelmente significava manter distância. Combinado com o aviso e desarmamento do chefe Lin quando seu pai veio até a porta com ela antes, pode-se saber que, embora ele soubesse do plano da família Ji, ele os perdoou por causa de seu tributo, e estava disposto a acomodar essas formigas para jogar tal jogo, mas isso não significa que ele ficará com as formigas. Daí o aviso direto que se segue. Posso ver claramente seus pequenos pensamentos, faça bem suas próprias coisas e não tenha exigências excessivas, caso contrário, sua paciência e compaixão pela caridade desaparecerão. O chefe Lin deve querer que ela entenda isso. Sua tolerância não é o capital em que você pode se entregar. A semente do desejo que apareceu brevemente no coração de Ji Zixu foi estrangulada no berço por ela mesma. Fim do capítulo. Capítulo 304. Desde a última vez que ele espancou o neto de Oswald até que ele ficou gravemente ferido e inconsciente, Melissa foi punida pelo pai e confinada por uma semana. Embora Melissa pertença ao departamento de combate, teoricamente não está sob o controle de Joseph, mas quem fez Joseph ter tantos amigos quanto inimigos? O chefe imediato de Melissa, Winston, também é um grande amigo de Joseph. Então, mesmo que Melissa possa ser considerada como capturando os membros de nível inferior da gangue de corrupção interna, desta vez, ela fez uma pequena contribuição. No entanto, como o tiro foi muito forte, Todd foi espancado diretamente até sofrer uma concussão e não pôde ser resgatado a tempo, o que afetou ainda mais a função cerebral e se transformou em demência. A lei da Torre Misteriosa ainda a sentenciou a 7 dias de confinamento como punição por machucar pessoas. Claro, esta é apenas uma explicação do lado bom. Agora que Joseph voltou, ele trouxe diretamente um grande cavaleiro da glória à moda antiga, e não são apenas alguns cavaleiros formais comuns que estão envolvidos. Uma facção inteira de Oswald está espalhada pelos 4 principais departamentos da Torre Misteriosa. Se Oswald é uma árvore imponente que o sombreia, então essas pessoas são como as raízes da árvore, profundamente penetradas em cada parte da Torre Misteriosa. Não é uma tarefa fácil arrancá-los. Embora seu maior apoiador tenha caído agora, eles não podem mais fornecer abrigo a eles. Mas, como diz o ditado, Hades é fácil de passar, e pequenos fantasmas são difíceis de lidar. São precisamente esses membros comuns que não são notados em momentos comuns, porque eles não têm a força como Oswald para serem confiantes. Uma vez que algo dá errado, eles se esconderão ainda mais secretamente, não é fácil rastrear. Além do mais, há algumas pessoas que ofenderam Joseph por causa de sua personalidade extremamente justa e correta quando ele era o cavaleiro brilhante chefe que mostrou sua astúcia. Agora que ele está fazendo um alto perfil novamente, um vórtice secreto será inevitavelmente enrolado. Assim como a busca de Joseph na mansão de Oswald desta vez, embora ele tivesse uma ordem formal dos anciãos e não houvesse erro no procedimento, algumas pessoas ainda fizeram barulho sobre os assuntos de Wilde, acusaram-no de não cumprir seu dever e o deixaram ir novamente, este criminoso que se tornou mais difícil depois de 2 anos e deixou Oswald morrer diretamente. É ainda mais ultrajante dizer que ele pode ter conspirado com Wilde e usado o último para encobrir as evidências de sua cooperação com Oswald. Sob tais circunstâncias, Melissa, que é o fusível até certo ponto, se ela tiver permissão para continuar o treinamento e as tarefas normalmente, será equivalente a colocá-la no centro da tempestade, muito menos a perseguição. Fofocas ainda mais embaraçosas também deixarão a menina desconfortável. Embora Joseph acredite que exercícios psicológicos adequados sejam benéficos para o crescimento de Melissa, o dano indireto causado por sua negligência nos últimos 2 anos foi totalmente refletido no incidente de Todd.
Esses exercícios já são o suficiente. Agora que ele vai voltar, ele naturalmente tem que soltar suas mãos e pés, e cumprir seu dever como pai. Portanto, o nome confinamento é na verdade proteção disfarçada. Estalou. Melissa fechou o livro em sua mão, respirou fundo, fechou os olhos e pensou sobre isso, sentindo um profundo cansaço e satisfação. As pedras angulares de todas as coisas são originalmente as mesmas, a mesma fundação, mas devido ao arranjo e ordem de arranjo diferentes, substâncias diferentes são formadas, e se você pode manipular essas pedras angulares com éter, você pode controlar suas formas, controlar sua existência. Eu só era capaz de ver a existência e a estrutura dessas pedras angulares antes, e com base nisso, usando as rachaduras e lugares instáveis nelas, posso até quebrar o escudo que pode defender contra ataques destrutivos, assim como fiz com Todd. Mas em outras palavras, eu só posso fazer esse nível de coisas. Se realmente houver um nível destrutivo na minha frente, não posso durar uma rodada, porque não tenho chance de forçar as medidas defensivas do nível destrutivo. Pelo contrário, um transcendente de nível destrutivo pode me matar de uma vez, porque eu só posso ver através, mas não defender. Mas e se eu puder manipulá-los, ou mesmo desconstruir o éter? Um ataque destrutivo também vai desmoronar. Acontece que esse é o verdadeiro poder. Melissa estava pensativa, seus olhos brilhavam de excitação, e ela estava quase radiante de alegria. Ela parecia muito abatida, com hematomas sob os olhos e um rosto pálido, mas animado. Já se passaram 3 meses inteiros desde que ela conseguiu a chave da porta, origem, na livraria, mas ela só teve um vislumbre dela até agora. Antes disso, toda vez que ela lia este livro, ela caía em um estado involuntário até desmaiar. Embora seja de fato aprendizado, é extremamente ineficiente como um aluno do ensino fundamental que obteve diretamente um livro de matemática de alto nível e então o incutiu à força. Com seu nível anterior, não é o suficiente para entender 1/10 milésimo deste livro. Não é que ela esteja aprendendo conhecimento, mas o conhecimento a está comendo. Quanto mais ela não consegue entender, mais ela vai querer. Então ela só pode continuar lendo, mas seu corpo não consegue sustentar seu espírito, então toda vez que ela lê, ela deve usar força externa para aliviar esse estado, caso contrário ela morrerá de exaustão. Em um processo de aprendizado tão doloroso, o espírito e o corpo de Melissa foram temperados repetidamente. Sua força avançou aos trancos e barrancos, atingindo o pico do nível de pânico. É que considerando que as contramedidas da torre de instrumentos secretos contra a livraria são desconhecidas, ela deliberadamente esconde sua própria força, e poucas pessoas sabem sobre isso. De agora em diante, não há mais necessidade de se esconder. De acordo com o que papai disse, a torre dos ritos secretos será totalmente inclinada para a livraria no futuro, e agradar o chefe Lin se tornará a única estratégia e a principal prioridade. Embora a ordem do assento do ancião definitivamente não seja tão simples quanto agradar ao chefe Lin, mas isso não impede Melissa de entendê-la dessa forma. Melissa riu alto. As pessoas que primeiro entraram em contato com a livraria, incluindo Joseph, Melissa e Caroline, naturalmente se tornarão o núcleo de todas as próximas ações da Torre do Ritual Secreto. Em outras palavras, aqueles que ainda estavam contando contra Joseph já estavam do lado oposto do assento dos anciãos. Eles estão simplesmente buscando sua própria morte. Pensando assim, Melissa se levantou segurando o livro. Esta é a sala de confinamento da Torre do Ritual Secreto, um espaço confinado que tem apenas uma pessoa de altura e 1 metro quadrado de tamanho. Os únicos móveis são uma mesa e um banco, que é extremamente estreito. Durante o período de confinamento, haverá 3 horas de conversação por dia, que serão realizadas no momento das 3 refeições diárias. Você também pode trazer itens como livros e cubos mágicos para evitar problemas psicológicos. Afinal, o propósito do confinamento não é torturar, mas refletir. Melissa costumava ficar trancada no passado.
Os super-humanos na torre do ritual secreto não são mortais e ficam trancados apenas por 3 a 7 dias, o que não causará nenhuma sombra psicológica. Este é seu último dia de confinamento. No momento em que Melissa se levantou, uma porta apareceu na parede atrás dela e se abriu lentamente. Um de seus instrutores no departamento de combate estava na porta com uma expressão vazia enquanto distribuía uma pilha de materiais. Melissa, o confinamento acabou, há novas tarefas. Melissa pegou e, após olhar mais de perto, franziu a testa. Cerquem a fortaleza do culto da comida de cadáver na rua 67. Fim do capítulo. Capítulo 305. Algo errado. Quando Melissa soube que havia uma missão, ela ficou alerta em um instante. Antes de ser colocada em confinamento, Joseph disse a ela que depois que ela saísse, ela seria transferida para o departamento de inteligência para melhor proteção e orientação. Agora que Joseph fez um retorno de alto nível com sucesso, como mencionado acima, ele enfrentará mais problemas no futuro. Neste caso, como Melissa, que é quase a única fraqueza, seja por consideração a Joseph ou a si mesma, transferir-se para o departamento de inteligência é a única e mais adequada escolha. Embora o departamento de combate seja o mais forte entre os 4 departamentos da Torre Ritual Secreta, mais da metade dos 10 Cavaleiros Gloriosos atuais estão no departamento de combate, e o departamento de combate é responsável pela maioria das tarefas perigosas e há oportunidades suficientes para o combate real. Para os membros da Torre I, se eles querem avançar para um nível mais alto, a divisão de combate é, sem dúvida, a melhor escolha. Não sei quantas pessoas de outros departamentos têm orgulho de se juntar ao departamento de combate, e elas afiam suas cabeças e querem se espremer. No entanto, quando se trata de lutar sozinho, olhando para a Torre dos Rituais Secretos hoje, quem pode se comparar a Joseph, o Cavaleiro Glorioso chefe naquela época? Melissa quer aprender a lutar, então não é fácil pedir conselhos diretamente ao pai. Além disso, a questão do retorno de Joseph é em si uma decisão dos anciãos, então é natural apoiá-la totalmente. Poucos dias atrás, a conclusão do assunto de Oswald foi concluída diretamente, e todo o crédito estava na cabeça de Joseph. Mudou de mãos no dia seguinte. Foi como se uma tempestade tivesse varrido toda a torre do ritual secreto. Todos os admiradores de Joseph são loucos. Oswald é um cavaleiro glorioso à moda antiga. Embora seja velho, ele também é um verdadeiro destruidor. Joseph disse levemente na época, Oswald, desprezível será seu epitáfio, e a cena em que a cabeça de Oswald parecia ter sido arrancada por uma força invisível também foi, coincidentemente, registrada. Entre os rumores malucos, as pessoas extraordinárias em Nujin souberam da noite para o dia que a imbatível, invencível chama sagrada havia retornado. Em meio às discussões, a princípio a maioria das pessoas pensou que ele assumiria diretamente a posição de chefe da seção de combate, mas Joseph deixou claro que continuaria a servir como chefe da seção de inteligência. Isso decepcionou os animados cavaleiros de combate, mas então, houve uma tendência estranha, transferência. Os cavaleiros da Torre do Ritual Secreto podem transferir súditos livremente, desde que passem pela aprovação dos anciãos e pelo exame do sujeito-alvo. Assim como quando Joseph foi transferido da seção de combate para a seção de inteligência. Admiradores do departamento de combate enviaram dezenas de inscrições nos últimos 2 dias, querendo transferência para o departamento de inteligência. Os adoradores afirmam que este é um passo para repetir o caminho dos ídolos, e alguns fanáticos até chamam isso de caminho da peregrinação. Claro, este é um nome secreto em particular. Portanto, embora Joseph tenha prometido a Winston que não tiraria dele a posição de chefe da seção de combate. Mas agora, talvez enquanto ele levantar os braços, a divisão de combate reduzirá imediatamente seu poder de combate em 1/3, e todos eles irão para a divisão de inteligência. Isso é muito mais assustador do que agarrar uma posição. Mesmo que tal situação não aconteça, o status futuro do departamento de inteligência pode ser igual ao do departamento de combate.
Isso é algo que todos sabem, como o motivo do confinamento de Melissa desta vez, e a possibilidade de que ela seja transferida diretamente para o departamento de inteligência. Não, definitivamente será. Então, por que há uma nova tarefa repentinamente liberada em um momento tão crítico que qualquer um com um olho perspicaz pode ver? E não é uma tarefa comum. Era uma tarefa extremamente perigosa de cercar e suprimir a fortaleza do culto da comida de cadáver, que poderia durar até um mês. Todos sabem que o líder desta nova seita maligna, o culto devorador de cadáveres, é o destrutivo bruxo das trevas Wilde. E Wilde e Joseph são os inimigos sem fim. Agora, deixe a única fraqueza de Joseph, sua única filha, cercar e destruir a fortaleza do culto devorador de cadáveres. Devo dizer que isso não é diferente de enviar uma ovelha para a boca de um tigre. O problema com esta tarefa é realmente muito grande. O olhar de Melissa ficou sério, ela largou os materiais, olhou para o instrutor e perguntou, além de mim, quem mais está envolvido nesta missão? Qual é o nível de perigo? O instrutor respondeu, todos os membros da 5ª equipe da divisão de combate, incluindo Vossa Excelência Vivienne, o grande cavaleiro da glória, estão no nível de perigo PD. A divisão de combate é dividida em 10 equipes no total, das quais as 6 primeiras equipes são lideradas pelo grande cavaleiro da glória, o capitão da 5ª equipe é Red Lancer, Vivienne, e Melissa é uma das equipes sob o 5º capitão da equipe. Não é surpreendente participar de toda a operação da 5ª equipe. Nível PD significa, ou seja, que a tarefa pode ser concluída no nível de pânico em geral, mas pode haver inimigos no nível de destruição no processo. Ele acrescentou, desta vez, é uma tarefa urgente e obrigatória emitida pelos anciãos e não pode ser recusada. Melissa não aceitou isso, ela olhou para ele e disse, eu não vou recusar, mas eu tenho que me despedir do meu pai primeiro. Eu lembro que existe essa regra na torre, certo? Pessoal de nível de pânico implementa nível P e acima antes da missão, você pode se despedir da família. O instrutor olhou como de costume e disse, eu posso te ajudar a transmitir, seu pai pode não ter tempo. Melissa disse friamente, se meu pai tem tempo ou não agora, quando ele sabe que sua filha vai realizar uma missão de nível PD, ele deve ter tempo. O instrutor olhou para a expressão dela e disse, Vossa Excelência Joseph está realizando outra missão urgente. Melissa persistiu, que tarefa? O instrutor pareceu hesitar por um momento e disse, deve ser mantido em segredo, mas como você é um membro da família e um membro do departamento de combate, não importa se eu te contar. Andrew, o vice-presidente da Truth Society, emitiu um pedido de aliança para a Secret Ritual Tower. Vamos enviar alguém para ajudar a limpar a reencarnação mecânica. Melissa ficou surpresa, chocada com essa tarefa sem precedentes. A reencarnação mecânica é o lugar que a Sociedade da Verdade usa para vários experimentos, o que equivale ao porão mais secreto da Sociedade da Verdade. Mas agora, eles realmente pediram a Torre do Ritual Secreto para ajudar a limpar um lugar tão privado. Isso é simplesmente loucura. Quando a Sociedade da Verdade costumava manter a reencarnação mecânica como um tesouro, como poderia ser assim? Pegue seu amante e compartilhe. Melissa perguntou em choque, por quê? O motivo que Andrew deu foi que 2 estudiosos desapareceram recentemente com parte dos dados durante o experimento. É muito provável que eles tenham entrado em algumas áreas proibidas na reencarnação mecânica, então eles decidiram limpar as áreas que a reencarnação mecânica não explorou. O perigo é muito alto, então deixei Joseph ir. O instrutor olhou para o relógio e disse, ok, se você tem algo a dizer, posso transmitir a Vossa Excelência Joseph, mas agora, não há tempo para adiar. Embora Melissa ainda não estivesse disposta, não houve erro no processo de toda a tarefa, então ela finalmente assentiu. O instrutor olhou para as costas da garota ruiva saindo, com um sorriso malicioso no canto da boca. A aparência de uma longa espada envolta em chamas apareceu fracamente em seus olhos. Fim do capítulo. Capítulo 306. O fantasma nos olhos do instrutor foi fugaz e logo desapareceu nas profundezas dos alunos novamente.
O sorriso estranho em seu rosto também apareceu apenas por um breve momento e então se transformou em uma expressão um tanto atordoada, como se o gelo tivesse derretido. O que está acontecendo? Por que estou aqui? O que estou fazendo aqui? O instrutor olhou para suas mãos e murmurou para si mesmo com algumas dúvidas, fazendo a pergunta final da vida. A vaga sensação de tontura o fez se sentir um pouco instável em seus pés. Ele balançou a cabeça lentamente, ficou firme no local, então franziu a testa e olhou para a sala de confinamento vazia à sua frente. As vagas memórias gradualmente surgiram claramente em sua mente. Ele recebeu uma ordem de cima para ir à sala de confinamento para libertar Melissa, e ele fez exatamente isso. Então informe Melissa para passar pelas formalidades e se transferir diretamente da seção de combate para a seção de inteligência, que está sob o comando de seu pai Joseph. Embora a 7ª equipe esteja realizando a tarefa como um todo, a ordem é emitida diretamente do assento dos anciãos, e a prioridade é a mais alta, e a ordem anterior pode ser ignorada. Embora pareça muito privilegiado olhar dessa forma, quem não sabe que Joseph está no ponto quente agora, e os anciãos parecem determinados a treiná-lo novamente para ser o centro da torre do ritual secreto. E não é tão simples quanto retornar ao chefe do glorioso grande cavaleiro. Joseph já assumiu essa honra naquela época, e agora ele está fazendo isso de novo. Receio que os anciãos pretendam torná-lo diretamente a mais jovem, pessoa própria. Pensando dessa forma, para Melissa, a única filha de Joseph, nenhuma quantidade de privilégio parecia ser demais. Então, terminei de notificar. O instrutor não pôde deixar de fazer tal pergunta. Em sua memória neste momento, ele vagamente se lembra de que realmente o havia notificado no local, e também conversou com Melissa, que também concordou com a cabeça. Mas não sei por que, sempre sinto que algo não está certo. Mas não consigo dizer o que está errado. Esqueça, já que todos já foram embora, a tarefa deve ser concluída, e não importa como você pense sobre isso, não há problema. O instrutor balançou a cabeça e riu de si mesmo, o que pode estar errado com isso? Ele inspecionou a sala de confinamento como de costume, então fechou a porta novamente, virou-se e saiu, murmurando: deve ser que eu tenho feito missões com muita frequência durante este período, o que fez com que meu poder mental se esgotasse, e esse tipo de coisa aconteceu. É melhor tirar uma licença de alguns dias. A figura caminhou cada vez mais para longe, e a porta da sala de confinamento recuperou o silêncio. Em algum lugar no vazio sem nome. Uma figura humana de pernas cruzadas envolta em um manto escuro, grosso e rasgado, coberta por um capuz, deixando apenas uma sombra, soltou um sorriso de escárnio. Essa risada é muito contagiante, vozes masculinas, femininas e infantis são misturadas, suaves e frias, ecoando no vazio, como um sino da morte. Se alguém ouvisse, provavelmente entraria em transe por um momento. Na sombra, na posição mais central, uma luz e sombra como uma longa espada envolta em chamas acendeu e então se apagou em um instante. Imediatamente, o manto grosso e espaçoso se contorceu, e vários tentáculos escorregadios e nojentos com uma mistura de ferrugem e cinza de chumbo se projetaram dele, se torceram e tiraram uma carta do vazio. A carta foi enviada a ele há pouco tempo pela aranha no mundo das sombras. Mãe das aranhas, Shang da Feng, para meditação do vazio, e a fugir. Foi assim que as informações sobre a Estrada da Espada de Fogo foram passadas entre os 10 líderes. Claro, a maioria das informações passadas por Yafuji foram tratadas como lixo por Yafuji. Ele era uma pessoa independente que se transformou em um vazio. Não há uma linguagem comum. Ele mesmo zombou da coisa sobre a Estrada da Espada de Fogo. Naturalmente, toda vez que as informações e missões eram enviadas, a maioria delas nem sequer dava uma olhada nelas. Embora ambos sejam de nível divino, Yafuji ainda tem um senso de superioridade sobre sua própria existência. Ele é o feiticeiro mais velho, o senhor que fez do vazio seu domínio. Neste reino de uma pessoa, ele desfruta de liberdade absoluta, e este é o estado perfeito que ele busca.
Quanto ao caminho da espada de fogo, quem se importa? Mas o contrato em que ele foi enganado por Michael no passado ainda o vincula, e ele tem que ser responsável por isso. Ele pode ignorar outras coisas, mas desta vez é o pedido de Michael, então ele tem que responder. Unidos. H é H. E a Fuji olhou para a carta em sua mão com um sorriso de escárnio e a pressionou em uma bola com seus tentáculos. É realmente chato pensar em uma carta para terminar coisas que não foram feitas por tantos anos. Com certeza, além da força, suas cabeças não são diferentes das dos mortais estúpidos, elas são tão vazias. O papel da carta foi diretamente corroído e engolido pelo vazio e desapareceu. Mas, desta vez foi um pouco interessante. Um nível de Deus que apareceu de repente, nem percebeu o vazio, parece que ele realmente tem algumas habilidades. E a Vigete ficou um pouco interessado no dono da livraria descrito na carta. Ele está fora do mundo há muitos anos, mas o vazio responderá ao nascimento e à partida de cada nível de Deus. Ele não percebeu o nível de Deus descrito no credível. Nem mesmo a morte de Gabriel. Era como se a outra parte não existisse neste tempo e espaço, e quando Gabriel morreu, ele foi puxado para aquele tempo e espaço inexistentes pela outra parte. E Afgeel não acredita em pessoas, mas no vazio. Pois o vazio nunca mente. Então ele está muito interessado neste nível de Deus, e é raro que ele queira conhecer a outra parte por um tempo. Mas desta vez, ele ainda não pretendia agir junto com aqueles níveis de Deus com cabeças vazias, e passou algum tempo sozinho para aprender sobre o dono da livraria. A maior informação entre eles é o hobby do dono da livraria, interpretar um dono de livraria comum e, em seguida, vender livros contendo muito conhecimento tabu para algumas pessoas extraordinárias, de modo a cultivá-los. Existem várias figuras proeminentes, mas as mais conspícuas entre elas são obviamente Wilde e Joseph. Esses dois parecem ser as duas peças de xadrez mais fortes arranjadas pelo dono da livraria. Eles passaram muito tempo pensando, e também são os dois com maior probabilidade de avançar para o nível de Deus. Portanto, Yafuji decidiu começar com esses dois personagens e dizer olá ao dono da livraria. Já que você pensou muito nisso, e é óbvio que você tem evitado que o conflito entre eles explode-se, então eu facilmente detonarei esse conflito e deixarei você ficar aquém. Será um sinal de guerra e uma demonstração ao mesmo tempo. Haha, é realmente uma questão simples. Enquanto essa garotinha aparecer no campo de batalha, o conflito entre as duas pessoas não será mais reconciliável. Raziel, obrigado por fornecer esta oportunidade. É hora de deixar Shang da Feng saber que o que eles têm medo não é realmente nada para se preocupar. Pensando nisso, Yafge enviou seus pensamentos através do vazio para contatar a mãe das aranhas para que ele pudesse mostrar suas realizações. O que está acontecendo? Yafuji congelou de repente. Porque onde quer que o vazio fosse, não havia nada no covil de Shang da Feng, e não havia vestígios deixados. Havia silêncio, tão assustadoramente silencioso. Fim do capítulo. Capítulo 307. A razão pela qual Yafuji é chamado de o meditador do vazio é muito simples. Ele conectou seu espírito e alma com o vazio, e o corpo alienado sob o manto é o resultado de seu emaranhamento com a indução do vazio. Alcançando o covil da aranha-mãe neste momento estava um pequeno fio de sua consciência que se espalhou pelo vazio. Para onde Shang da Feng foi? Olhando para o covil vazio à sua frente, Yafuji não pôde deixar de ter tais dúvidas em seu coração. Ele franziu a testa, fazendo com que o vazio se espalhasse, varrendo cada centímetro de terra e espaço no covil, exceto pelas paredes de pedra antigas rachadas, os incontáveis fios de aranha branca seca pendurados e dezenas de criaturas escuras esmagadas até a morte por cavernas desmoronadas. Além dos elfos, não há mais nada. Aqui, estava tão quieto quanto uma zona morta. Mas este é claramente o covil de Shang da Feng, onde ele dorme há milhares de anos. Yafuji é muito claro sobre isso. Como um nível de Deus, é absolutamente impossível para ele ir para a porta errada.
Até mesmo, não muito tempo atrás, a aranha-sombra de Shang Dafeng enviou a ordem de Michael, que representava o fato de que ela havia despertado. Mas agora que ela acordou, ela não vai desaparecer sem motivo. Mas ela está de fato desaparecida. Será que ela foi notificar várias outras pessoas pessoalmente? Mas um assunto tão simples vale tanto esforço. Devo contatá-lo pessoalmente? E Afigi olhou ao redor e encontrou algo diferente. Há uma ravina estranha e bagunçada na junção do muro de pedra e do solo. Parece que alguém está lutando desesperadamente com os dedos. Se isso é realmente um traço de arranhão de dedo, então, a julgar pelo tamanho do dedo, não há dúvida de que entre as criaturas que existiram aqui, apenas Shang Dafeng se encaixa. Ou seja, por algum motivo, a pessoa que fez um gesto de luta desesperada aqui não foi outra senão Shang Dafeng. Você encontrou um inimigo, e a Fuji chegou a tal palpite como algo natural, e seus olhos afundaram. Era muita coincidência encontrar o inimigo em tal momento. Ele imediatamente pensou no inimigo comum que eles iriam atingir desta vez, o dono da livraria sem nome chamado Lin Jie. Ele atacou Shang Dafeng. Essa ideia surgiu na mente de Yafu, mas ainda havia um traço de dúvida e hesitação. Porque teoricamente, o vazio está em todos os lugares em todos os cantos do mundo, e ainda não há nenhum feedback para ele sobre a batalha que pode ter acontecido. Isso fez com que Yafuji, que sempre acreditou na autenticidade das informações carregadas no vazio, não ousasse tirar uma conclusão em seu coração, mas em vez disso tivesse mais dúvidas. Foi o mesmo quando Gabriel morreu da última vez. Ele ficou em silêncio, um nível de Deus, sem nenhuma informação restante, e simplesmente desapareceu do mundo. Será que isso realmente será uma existência de nível de Deus? Eu não acredito. Então é possível. Na verdade, o dono da livraria é apenas uma fachada, e há realmente uma existência mais poderosa por trás dele. Por exemplo, a bruxa original. Os pensamentos de Yafuji saltaram aqui, ou para ser mais preciso, quando ele pensou nas palavras, bruxa primordial, o vazio que era como água estagnada de repente respondeu. Algumas informações surgiram de repente dele. A lua, a igreja, a garota, uma garota diferente, um contrato, um anel de prata. No final, era uma mulher com um véu preto que não conseguia ver seu rosto claramente. O vazio era como ferver, e disse a Yafuji todas as informações, o que instantaneamente fez seu corpo sob o manto preto se torcer violentamente, explodir ou se contorcer, e finalmente vários tentáculos cresceram do nada. Os tentáculos de Yafuji dançaram descontroladamente e, depois de um tempo, ele soltou um suspiro, e as ondulações espirituais invisíveis se acalmaram, trazendo o vazio de volta à calma. Ele se sentiu um pouco atordoado, balançou a cabeça e se acalmou, pensativo. Então é isso. O ápice, que está no comando da noite, realmente acordou de seu sonho e retornou ao mundo. Dessa forma, a nova seita da seita do Deus Sol, que fez com que todos os exploradores da Estrada da Espada de Fogo retornassem em vão, deveria ser escrita por W. Apúgise. Dessa forma, tudo faz sentido. Não é de se admirar que o dono da livraria seja tão forte. Acontece que atrás dele estava Apúgise, que uma vez protegeu a humanidade. E Afigi percebeu de repente. Em outras palavras, é muito provável que W. Apúgise realmente tenha atirado dessa vez. Não é de se admirar que ele nem tenha percebido, se fosse a bruxa original, isso realmente poderia ser feito. Especialmente o formato dessas ravinas bagunçadas parece estar ficando cada vez mais errado agora. A direção dessas ravinas não é o chão, mas ir para o subsolo. No entanto, em um certo ponto, a ravina estava estranhamente quebrada ali, então parecia que alguém estendeu a mão do chão, tentando agarrar algo no chão, mas não conseguiu se soltar. Entre os domínios de Vapúgis, o mais famoso é A Noite que Devora Tudo. Então a imagem acima é completamente compreensível. Deve ser que o Apúgise ativou seu próprio domínio da lei e então arrastou Shang Dafeng para ele. Quanto a se ele foi capturado ou morto, Yafuji não tem certeza.
Ele teve que perguntar formalmente ao vazio: Shang Dafeng está morto? Embora seu espírito tenha se fundido com o vazio, ele não foi totalmente aceito pelo vazio, e ele não pode compartilhar informações completamente com o vazio. Portanto, ele precisa fazer perguntas ativamente para obter informações mais profundas. E a resposta do vazio é: eu não sei. E a fugir. Ele abriu a boca, parecendo um pouco atordoado. Vazio nunca havia dado tal resposta. Estar morto é estar morto, estar vivo é estar vivo, esta é apenas uma questão de julgamento, não uma questão complicada, você só precisa dar duas respostas, sim e não. Mas Vazio disse que não sabia. Poderia ser que agora Shang Dafeng também esteja preso em uma caixa de gás venenoso, meio vivo e meio morto. Talvez Vapuges tenha encoberto a transmissão dessas informações no plano do vazio como antes. E a fugir só conseguia dizer isso a si mesmo. Ele então perguntou: onde está o Shang Dafeng agora? Vazio não disse nada. Qual é a história do dono da livraria? Vazio ficou em silêncio. Nossa operação conjunta será bem sucedida. O vazio não é avaliado. Faça 3 perguntas. E a fugir. Ele olhou para o vazio silencioso à sua frente e finalmente fez uma pergunta, se estava se perguntando ou a outra pessoa: essa ação vale a pena? O vazio de repente ferveu novamente, e parecia haver algumas sombras escuras misturadas neste caos, mas a cor do próprio vazio era incerta, tal mudança não podia ser notada. Uma informação foi passada adiante. Há perigo, mas esta parece ser uma oportunidade para ele se aproximar de Deus. E a fugir deu um suspiro de alívio, finalmente confirmou que o vazio não estava quebrado e assentiu: nesse caso, o plano ainda é o mesmo, mas quando eu os encontrar, preciso contar a eles sobre a morte de Shang Dafeng para evitar possíveis perigos. Pense nas 3 perguntas sem resposta agora. Ele suspirou sinceramente: a bruxa original é realmente muito complicada. Fim do capítulo. Capítulo 308. E a fugir retraiu seus tentáculos de consciência do covil de Shang Dafeng, e o corpo no vazio lentamente se levantou da posição de pernas cruzadas. Os incontáveis tentáculos de tamanhos diferentes que compõem seu corpo estão dançando, fazendo com que o espaço ao redor produza continuamente perturbações sutis, e tiras de rachaduras escuras e estreitas como relâmpagos brilham em um instante e depois desaparecem. No momento seguinte, seus tentáculos se esticaram, se fundiram no vazio e desapareceram no lugar. De acordo com a carta de Michael, eles precisam ir para o lugar onde o contrato foi feito no passado, o local de nascimento da bruxa da árvore Fraxinos, onde os poucos elfos se reúnem hoje, e mais uma vez praticam o caminho da espada de fogo, aliança. E em lugares mais escondidos, a mesma coisa está acontecendo. Neste momento, Melissa havia chegado ao local de reunião da 7ª equipe. Os cavaleiros da Torre do Ritual Secreto formaram uma pequena equipe fixa de maneira ordenada, obedeceram às ordens de seus superiores, ficaram parados em admiração, prontos para ir. Melissa rapidamente encontrou sua própria equipe e caminhou até lá. Como ela era a capitã antes, ela deveria organizar sua equipe de 10 pessoas, mas agora era óbvio que sua equipe havia mudado temporariamente a posição de capitã e se tornou Miron, que era o segundo em força na equipe original. Equipe: Melissa, por que você está aqui? Miron, que estava fazendo a chamada, imediatamente ficou extremamente surpreso quando a viu chegando e não pôde deixar de perguntar em voz baixa quando ela se aproximou. Melissa vagamente sentiu que algo estava errado, mas neste momento, ela viu que sua equipe havia mudado de capitã e ainda estava sendo questionada sobre o porquê de ter vindo aqui, como se de repente tivesse se tornado uma estranha, o que a fez se sentir desconfortável. Melissa não pôde deixar de perguntar: não posso ir? Ela olhou em volta, lembrou-se do que o instrutor disse e continuou: esta não é uma ordem obrigatória dos anciãos. Isso. Miron hesitou, coçou a cabeça e disse hesitantemente: esta tarefa foi de fato ordenada pelos anciãos, mas você. Mas quem não sabe que você é filha de Joseph, e agora você é uma classe privilegiada padrão?
Todo mundo sabe que Joseph e Wilde são inimigos mortais. Desta vez a missão será contra as forças de Wilde. Obviamente, o fator de risco aumentou drasticamente. Como Terry poderia colocá-lo em perigo? Melissa entendeu instantaneamente o significado da expressão de Myron. Ela interrompeu Myron imediatamente e disse: já que todos na 7ª equipe são forçados a participar, e eu também sou um membro da 7ª equipe, qual é o problema aqui? Myron abriu a boca, mas ficou sem palavras. Depois de pensar um pouco, pareceu que esse era realmente o caso. Embora todos soubessem que Melissa seria transferida para a divisão de inteligência, mas ela ainda não tinha saído, os procedimentos não tinham sido concluídos e a notificação não tinha sido emitida, então ela ainda estava naturalmente na divisão de combate. Como é da divisão de combate, é perfeitamente normal seguir as ordens de cima e vir participar da batalha. Pensando dessa forma, foi ele quem fez tanto barulho. No final, Myron só conseguiu acenar com a cabeça: ok, mas agora eu sou o capitão temporário. Melissa entrou na equipe e disse: está tudo bem, continue sendo seu capitão e dê ordens. Agora sou apenas um membro comum da equipe. Ela olhou para Myron: esta deve ser minha última missão, e serei transferida para o departamento de inteligência depois disso. Você será o capitão oficial de agora em diante. Myron estava um pouco apreensivo. Capitão. Melissa disse: a equipe já deveria ter providenciado isso. Eu não sou mais o capitão, você é, Capitão Myron, faça a chamada. Myron disse subconscientemente: sim. Algumas pessoas na equipe começaram a rir, fazendo o rosto de Myron corar, mas ele olhou para Melissa e não conseguiu evitar mostrar um sorriso, e não se sentiu mais tão envergonhado. O rosto corado de Myron se espalhou para seu pescoço, mas ele ainda se forçou a ficar calmo e repreendeu algumas palavras para silenciar os outros. Em seguida, ele continuou a fazer a chamada e organizar a equipe, e então relatou a equipe completa. Melissa se integrou à sua equipe como de costume, mas ela não era mais a capitã, mas uma jogadora comum. A 7ª equipe inteira tem um total de 20 equipes, cada uma com 10 pessoas, e Melissa está na 8ª equipe. De pé atrás da equipe, ela viu a Lanceira Vermelha, Vivienne, uma das 10 grandes cavaleiras. Como o apelido de Vivienne, ela monta em um corcel preto, vestindo uma armadura vermelha escura e grossa que envolve todo o seu corpo firmemente, segurando uma longa lança de quase 3 metros na mão e um capacete. A cauda de cabelo castanho curto estava exposta nas costas, e a armadura do ombro e os braços musculosos sob ela a faziam parecer extraordinariamente alta e reta, nem mesmo uma mulher. Mas, na verdade, Melissa, que tinha visto o verdadeiro rosto de Vivienne, sabia que ela era uma mulher muito heróica e bonita, e ocasionalmente até mostrava um olhar encantador. Se você quiser dizer por que ela sabe tão claramente, você tem que perguntar ao Senhor. Joseph, invencível chama sagrada. Embora Joseph estivesse preocupado com sua esposa e filha mortas, havia muitos outros que tinham pensamentos sobre ele. Quando Vivienne fez seu discurso pré-guerra, como de costume, Melissa estava entediada pensando nas fofocas entre esses adultos. A torre do ritual secreto é invencível, e desta vez, traremos uma vitória inigualável, vamos lá. Vivienne levantou sua lança e levantou seus braços, e todos abaixo gritaram vitória. O mago recrutado pela torre do ritual secreto abriu a matriz de teletransporte e enviou a vanguarda para o campo de batalha. A tarefa foi atribuída a cada equipe desde o início, e então eles só precisam cumprir suas obrigações. Se eles encontrarem os principais membros do culto devorador de corpos, Vivian entrará em ação. Melissa já estava familiarizada com o processo de envio de missões e foi teletransportada para o local-alvo com sua equipe. Desta vez, era uma fortaleza relativamente grande do culto da comida de corpos que seria cercada e suprimida, com 3 níveis de pânico nela. Um deles é um caçador poderoso que segue o codinome de Wild, Falcão Noturno, e sua força também está no pico do nível de pânico, então desta vez Vivienne se apresentou para lidar com ele.
Os outros dois são relativamente comuns, basicamente no nível de Melissa que não foi instruída pelo chefe Lin, e é um pouco mais forte, então não há nada a temer. Originalmente, uma missão desse nível nunca foi o suficiente para enviar uma equipe da Torre dos Rituais Secretos, mas o culto do Devorador de Cadáveres é realmente maligno. Eles podem continuar a aumentar sua força por meio de sacrifícios. Uma vez que alguém é morto, as coisas começam a mudar, ficar ruim. Durante esse período, a Torre do Ritual Secreto sofreu muito com isso, e agora finalmente aprendeu a lidar com o culto da comida de cadáveres, e é necessário estimar a força do oponente para um nível mais alto. De acordo com o plano, todos prestem atenção, uma vez que você encontre um membro do Devorador de Cadáveres que está prestes a se sacrificar, você deve matá-lo primeiro. Vivienne finalmente ordenou que ela mesma tivesse chegado não muito longe do campo de batalha. Sim. Todos responderam em uníssono no comunicador. Uma operação secreta e tensa de cerco secreto foi oficialmente lançada, e todos cercaram metodicamente a rua no 67. Tia Vivian, há quanto tempo? O canal privado de Vivienne recebeu de repente uma mensagem de texto. Ela estava em stand agora, abriu-a casualmente, e sua expressão mudou de repente. Melissa, por que ela está aqui? Opa! Ela rapidamente enviou uma mensagem: onde você está? Melissa respondeu: eu sou da equipe de investigação, e estou no bloco 67. Fim do capítulo. Capítulo 309. Melissa, que deveria se reportar ao Departamento de Inteligência, realmente participou dessa operação. Sabendo desse fato, Vivienne entendeu quase instantaneamente que alguém estava pregando peças dentro da Torre dos Rituais Secretos. Depois de pensar um pouco, você pode entender imediatamente os prós e os contras desse assunto. Melissa no campo de batalha agora é como uma bomba. Se não tomar cuidado, isso detonará imediatamente o relacionamento entre Wilde e Joseph. Uma contradição que é como uma corda esticada que se romperá a qualquer momento. Além disso, uma guerra entre o culto da comida de cadáver e a Torre dos Rituais Secretos começará imediatamente. Embora essa guerra estivesse fadada a acontecer, ela foi apenas antecipada. Mas as pessoas nos bastidores devem ter outros propósitos, talvez queiram usar esse caos para fazer algo. Assim como o último incidente do ovo do espelho mágico, esses são fatores incontroláveis e devem ser interrompidos. Mas a ansiedade no coração de Vivienne neste momento veio principalmente da preocupação com a segurança da vida de Melissa. Afinal, na opinião dela, Melissa já é equivalente a seus parentes mais jovens. Melissa, volte imediatamente. Vivienne ignorou o comando no campo de batalha e imediatamente usou o canal de emergência do comunicador para dar uma ordem extremamente séria a Melissa. Como esta missão é principalmente para limpar alguns membros médios e inferiores da Corpse Food Sect reunidos aqui, e o nível de pânico da outra parte não apareceu, então Vivienne tem apenas um papel de guarda e temporariamente ficou em uma retaguarda mais segura. Melissa ficou atordoada por um momento, mas ainda disse: ok, já volto. Obedecer incondicionalmente ao comando do superior no campo de batalha é um dos cursos obrigatórios para os cavaleiros da Torre dos Ritos Secretos. Mesmo que você tenha dúvidas em sua mente, você deve executar a ordem primeiro, e somente após o término da batalha você pode perguntar ou questionar seus superiores. No entanto, não é certo se o superior responderá, e há um alto risco de ser punido por contradizer rudemente o superior. Ouvindo o que ela disse, Vivienne deu um suspiro de alívio. Felizmente, as coisas não são muito problemáticas. Quando Melissa voltar, ela deve primeiro perguntar quem a pediu para vir aqui, e alguém deve estar obstruindo isso. Caso contrário, Melissa deveria honestamente passar pelas formalidades na torre agora, porque ela veio aqui. Afinal, os superiores já haviam aprovado Melissa para não participar desta operação. Vivian pensou sobre isso com uma cara séria, mas de repente ouviu um som caótico do comunicador, próximo, misturado com gritos, passos, brigas e explosões. A voz de Melissa fez uma pausa, e então ela disse seriamente:
posso não conseguir voltar por enquanto. O coração de Vivienne afundou, e ela olhou para longe. Com certeza, ela sentiu uma aura que subitamente estava surgindo entre muitas pessoas extraordinárias. Ao mesmo tempo, ela se dissipou, assim como as flutuações de éter que pertenciam à perturbação do tempo e do espaço. Obviamente, deve ser a besta dos sonhos contratada de Wild, Grid, o lobo da corte vazia, que abriu a fenda no tempo e no espaço e enviou um seguidor de Wild. Comparado a esses dois níveis de pânico um tanto inferiores, o dono dessa respiração pode ser considerado o verdadeiro nível de pânico. Transcendentes que podem causar pânico em mais de 1000 pessoas são geralmente definidos como nível de pânico. E 1000 pessoas comuns são 1000 pessoas, e 1000 pessoas extraordinárias são 1000 pessoas. Embora tal comparação seja um pouco exagerada, está claro que o dono dessa respiração não está mais no nível de pânico na definição geral. Pelo menos há uma existência no nível de um grande cavaleiro da glória, e sua força não é inferior à minha. Vivienne já tinha um equilíbrio em mente. A coisa mais preocupante ainda acontecia. Aquele contra quem eles estavam se protegendo era provavelmente aquele que veio, um dos 4 seguidores de Wild, um caçador chamado Falcão Noturno. Chame. Vivian soltou um suspiro e disse, Melissa, tente se proteger, e sua própria segurança é a prioridade. Então, sem esperar que Melissa respondesse, ela já havia endireitado seu corpo, segurando uma lança de 3 metros com uma mão e apontando-a diretamente para o local onde estava o sopro. Apertado em uma linha, solidificado em uma corda. Bum! Na cavaleira feminina na armadura vermelha escura no corcel preto, uma aura surpreendente estava se reunindo, como um redemoinho, criando uma força capaz de esmagar tudo. O cavalo relinchou, seus olhos brilharam com uma luz vermelha selvagem, e no momento em que os cascos dianteiros erguidos caíram, a força absoluta rasgou o ar, e o chão foi completamente despedaçado e amassado antes mesmo de pisar no chão. Bum! A onda de ar explosiva transformou o chão em 10 metros em destroços, e a poeira se espalhou em todas as direções. A força restante ainda derrubou ou destruiu todos os outros edifícios. Ao mesmo tempo, o cavalo e o cavaleiro desapareceram no lugar. Transformou-se em uma espada afiada com ela, um fantasma escuro e escarlate, rugindo a uma velocidade inimaginável, arando uma ravina exagerada no centro do campo de batalha em um instante, voando pelos olhos e voando para a morte. O lugar mortal do inimigo. Os lanceiros vermelhos, aquela figura vermelha, são o pesadelo do inimigo no campo de batalha. No momento em que Night Falcon se teletransportou para o lugar, ele colocou seu alvo em Melissa. Ele está aqui para isso. Wild disse claramente a ele que esta é a filha de Joseph, sua única fraqueza, contanto que ele entenda esse ponto, ele pode basicamente atrapalhar a posição de Joseph. Embora eu não saiba como esse bebê, que deveria estar bem protegido, chegou à linha de frente, mas para eles, é o melhor avanço uma vez em 1000 anos. O falcão noturno abriu os braços, como se estivesse abrindo suas asas, penas pretas cresceram e então se entrelaçaram no manto da noite escura. Como um falcão caçando sob a cobertura da noite, o caçador segura uma longa faca e matou vários cavaleiros da torre ritual secreta em alguns saltos como um auxílio de aquecimento. Traços intermitentes foram delineados no ar. Chua, chua, chua. No último flash, a figura perturbada de Melissa foi refletida em seus olhos sinistros, e Night Falcon torceu sua cintura e cortou para baixo. A faca é afiada. Ela colidiu com a lança na mão do cavaleiro vermelho que atacou como um pop caindo no chão. Keng Boom! O vento e as ondas correram, e o chão rachou. A cavaleira alta e de cabelos curtos levantou a longa lança em sua mão. Pelo canto do olho, ela viu Melissa ilesa. Ela deu um suspiro de alívio e então olhou para o caçador na frente de seus olhos como uma tocha. Ela declarou em voz alta, cruéis perpetradores do culto dos devoradores de corpos, a justiça chegou, e seu fim deve chegar agora. E Falcon zombou, o brilho do Senhor é como uma lua brilhante no céu, e vocês são como vagalumes.
Aqueles que ousam se opor à seita dos devoradores de corpos são aqueles que estão realmente em perigo e não sabem disso. Os olhos dos dois se encontraram, como espadas se encontrando. Uma luta mortal representando suas respectivas posições começou oficialmente. Fim do capítulo. Capítulo 310. Bang bang bang. Boom. Duas figuras difusas, uma preta e uma vermelha, se transformaram em luz e sombra em movimento de alta velocidade, constantemente entrelaçadas e colidindo no ar e no chão, despertando camadas de ondas de choque extremamente chocantes. Na onda de poeira semelhante a uma explosão, os prédios na rua continuaram a desabar, afundando com o chão quebrado. Simplesmente porque este lugar foi ocupado há muito tempo pelo culto devorador de cadáveres, não há muitos moradores comuns e, no início da batalha, os cavaleiros da Torre do Ritual Secreto lançaram a Máquina dos Sonhos, um produto de alquimia da Sociedade da Verdade. Embora o nome seja cheio de infantilidade, essa coisa não é realmente usada para criar sonhos, mas usa a pedra filosofal como uma fonte de energia para sustentar um campo de sonho simulado. Toda vez que uma besta dos sonhos vier, o sonho irá corroer a realidade e nascer um reino estranho onde a realidade e o sonho se encontram, envolvendo o campo de batalha. Dessa forma, tudo no campo de batalha está em um estado, meio sonho e meio acordado. Enquanto a máquina dos sonhos for desligada no final, a realidade que foi levemente afetada se recuperará automaticamente. Claro, se a erosão do ambiente real for muito profunda, ou se a consciência do corpo principal desaparecer ou morrer, ela nunca poderá retornar ao seu estado original. É uma máquina perigosa, mas graças a essa invenção, os cavaleiros da Torre do Ritual Secreto não precisam se preocupar com muitos outros problemas e podem lutar o quanto quiserem, assim como Night Falcon e Vivienne no campo. Os dois níveis de pânico que estavam quase no auge estavam lutando com todas as suas forças, e o ímpeto resultante era quase o mesmo que o do nível de destruição aos olhos das pessoas comuns. Foi o suficiente para transformar uma área em ruínas, o que era muito assustador. Embora Melissa tenha recuado gradualmente, ela não deixou o campo de batalha. Com certeza, algo assim aconteceu, o instrutor tem um problema. Ela ficou secretamente assustada e, ao mesmo tempo, cerrou os dentes pensando. Melissa tinha certeza de que os olhos do Corpse Eater Hunter, codinome Night Falcon, estavam definitivamente direcionados a ela. Além disso, o enorme cão-lobo prateado que vagamente mostrou seu protótipo na fenda espaço-temporal agora é obviamente o lobo de Wild na corte vazia. Em outras palavras, Wild já sabia de sua existência e enviou alguém diretamente para se preparar para lidar com ela. Vamos lá, se a tarefa foi realmente emitida pelos anciãos à força, é impossível não considerar a identidade de Melissa. Embora ela estivesse cética no início, ela pensou que o assento do ancião já havia sido arranjado. Por exemplo, as informações mostraram que a força desta fortaleza não era muito. Se fosse resolvido rapidamente e recuado imediatamente, havia uma grande probabilidade de que o escalão superior do culto do devorador de cadáveres não fosse perturbado. Mas agora descobriu-se que a velocidade de reação do devorador de cadáveres não era apenas extremamente rápida, mas também despachou diretamente a linha direta de Wild. As medidas que Melissa imaginou não existiam. Se houver um problema com o instrutor, esta tarefa pode não existir. Levará um tempo para os anciãos responderem, e levará ainda mais tempo para notificar o pai na Igreja da Verdade. Melissa sentiu uma grande palavra de perigo em sua cabeça, olhando para as duas figuras entrelaçadas no campo de batalha, sentindo-se um pouco nervosa. Mas olhando para ela, seus olhos não puderam deixar de ficar um pouco fascinados, e ela começou a observar esta batalha que estava infinitamente perto do nível destrutivo. Pequenas runas douradas como fluxos de dados continuavam piscando em seus olhos, e ela naturalmente juntou essas duas linhas. Aos olhos do extraordinário, restam apenas imagens residuais, e a figura desacelera infinitamente, analisando o fluxo e a composição do éter mobilizado ao redor delas passo a passo. Da superfície à profundidade, do fenômeno à essência.
Melissa experimentou muito combate real. Como uma oficial de segunda geração, que cresceu na torre do ritual secreto, além de seu talento de combate não ser ruim, sua velocidade de aprendizado é muito rápida e ela tem grande potencial. ênfase no treinamento, não faltam oportunidades de combate real. Agora tem a capacidade de ver através de todas as origens. Se ela praticasse as poderosas habilidades de luta mostradas pelas duas pessoas à sua frente agora, ela definitivamente seria capaz de aprender 7 em cada 10. Mas agora, sua atenção não está nisso, porque depois da epifania daqueles 7 dias de confinamento, Melissa já entendeu que para ela, aprender essas coisas superficiais é, na verdade, colocar a carroça na frente dos bois. Ela agora tem em suas mãos a chave que abre todas as portas. Mas todas essas portas deslumbrantes estão interferindo em sua visão, na verdade, há apenas uma porta que ela precisa abrir. Essas permutações e combinações, essas desintegrações de construção, estão todas apenas executando a mesma instrução. A batalha na frente dele se tornou mais e mais intensa, atingindo um auge. A expressão de Melissa gradualmente ficou vazia, e até mesmo suas preocupações com Vivienne gradualmente desapareceram, mas seus dedos se moviam levemente de vez em quando, como se ela estivesse segurando algo e controlando algo. Achei, é ela, pegue-a, e faremos grandes conquistas. Uma voz veio de trás. Os 2 homens de vestes pretas olharam para as costas de Melissa com surpresa e ganância. Eles são os 2 níveis de pânico que existiam originalmente na fortaleza do Devorador de Corpos. Eles costumavam ser 2 magos negros, e agora foram inspirados pelo Devorador de Corpos. No campo de batalha atrás dele, um monstro enorme feito de membros como braços, pernas e pés estava lutando com muitos cavaleiros da torre ritual secreta e o segurando. Este é o resultado de seu sacrifício aos deuses. Eles não escolheram melhorar sua própria força, mas escolheram invocar um familiar, para poder encontrar a filha de Joseph. Melissa parecia estar atordoada, como se estivesse assustada com a batalha repentina. Os 2 homens de vestes pretas se entreolharam e puxaram facas de sacrifício debaixo de suas vestes. Vontade da verdade, reencarnação mecânica. Passos ecoaram no corredor de metal vazio. Uma equipe de cavaleiros liderada por Joseph estava seguindo Andrew, o vice-presidente da Sociedade da Verdade. Alguns dos prédios do laboratório que foram destruídos pela detonação da Pedra Filosofal alguns meses atrás foram completamente restaurados. A maioria dos laboratórios de ambos os lados são separados por vidro transparente, com vários equipamentos desconhecidos e experimentos movimentados. Pessoal em um piscar de olhos. Andrew olhou para Joseph e apresentou casualmente: este é o nosso laboratório mais profundo, e todos os projetos envolvidos são atualmente do mais alto nível. Por exemplo, a máquina dos sonhos fornecida a você recentemente foi produzida aqui. Um estudioso de jaleco branco veio em sua direção, curvou-se profundamente para Andrew e disse em um tom extremamente respeitoso: presidente. Os olhos de Joseph seguiram por um tempo. Ele viu pelo menos 7 ou 8 dessas pessoas ao longo do caminho. Parecia que Andrew já era o presidente da Sociedade da Verdade. Além disso, há algo vagamente errado com o tom desses estudiosos, que contém fanatismo e respeito, ao contrário do sentimento frio e racional que a verdade dava às pessoas no passado. E esse tipo de sentimento só era sentido pelos membros mais extremos, somente conhecimento, da Sociedade da Verdade. Agora se expandiu para a vasta maioria dos estudiosos que o viram. Joseph permaneceu calmo, virou a cabeça para olhar para Andrew e disse: o segredo máximo, apenas mostre para nós, está tudo bem. Ele não ficou muito impressionado com o vice-presidente da Truth Association. Embora o comportamento irracional da outra parte em relação à livraria já tivesse sido provado como uma conspiração, Joseph naturalmente não gostava desse tipo de cara com um temperamento hipócrita e pretensioso chamado de cavalheiro. Sempre o lembrava de Oscar Wilde. Andrew sorriu levemente. A Torre do Ritual Secreto e a Sociedade da Verdade são aliadas.
Elas têm se ajudado por muitos anos. Naturalmente, elas devem manter o mais alto nível de confiança. Desta vez, pedi a Vossa Excelência Sheng Yan para limpar a zona proibida mais secreta de toda a reencarnação mecânica. O que é o chamado segredo máximo, e eu acredito absolutamente no caráter do Cavaleiro da Torre do Ritual Secreto. Ele fez uma pausa e então disse, além do mais, você não entende. Joseph. Fim do capítulo.